Veremos par ordenado e plano cartesiano. O que vem a ser par ordenado? O par ordenado é constituído de duas letras, chamadas de primeiro elemento e segundo elemento, como podemos identificar aqui. O x é o nosso primeiro elemento e o y é o nosso segundo elemento. Como assim? Eu tenho exemplos aqui, de A, B e C, certo? Que são chamados pontos. Então, para eu identificar quem é o par ordenado, eu primeiro tenho que atribuir um ponto. X e Y eu chamo de ponto P. Então, eu vou colocar aqui, meu ponto P. Então, aqui, eu tenho A, 3 e 2. Quem é o meu ponto aqui? O meu ponto está sendo o ponto A. Quem são os meus elementos? 3 e 2. O segundo exemplo, quem é o meu ponto? O B. Quem está sendo meus elementos? Menos 3 e 0. O segundo ponto, C. Quem está sendo meus elementos? 4 e menos 1. Esses elementos, eles serão identificados no plano cartesiano, certo? Que eu vou apresentar logo mais. Então, para me identificar quem é esses elementos, eu tenho que primeiro saber identificar no plano quem é x e quem é y. E aí eu vou identificar quem é o meu ponto. Uma coisa importante que vocês têm que observar é que se eu tenho o meu primeiro elemento sendo x e o meu segundo elemento sendo y, eu não posso fazer isso ao contrário, dizer que x é o meu segundo elemento e y é o meu primeiro, certo? Então eu tenho aqui 3 e 2. Eu não posso dizer que o ponto A pode ser 2 e 3, certo? Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Então, essa forma é totalmente diferente dessa. E nós veremos o porquê no nosso plano. Então, quando eu tenho aqui o ponto 3 e o ponto 2 e quero identificar aqui no meu plano cartesiano são formados por eixos, certo? Onde eu tenho aqui o meu x, que é os eixos das abscissas, e o y, que é as ordenadas. Esse plano cartesiano é constituído de números positivos e números negativos. E para identificar, eu tenho que identificar quem são os meus quadrantes. Então, eu tenho aqui meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, isso daqui é nosso plano cartesiano e o meu par ordenado. Para me saber quem está constituindo o meu primeiro quadrante, eu vou identificar. Nesse eixo daqui, eu tenho positivo para cima e negativo para baixo. Então, aqui fica todos os números positivos, de 1 até o infinito. Esses daqui ficam os negativos, de menos 1 até o infinito, certo? Os eixos das abscissas, que é o x, os positivos desse lado e os negativos desse lado. E esse ponto formado aqui no meio é a minha origem, é o meu 0, 0. Então, quando eu pego esse ponto aqui, 3 e 2, e peço para vocês identificar aqui no meu plano cartesiano, eu vou olhar para o sinal aqui, 3 está positivo, 2 está positivo. Então, tenho positivo com positivo, então vai estar no meu primeiro quadrante. Então, vamos identificar aqui quem seria. Se eu tenho ponto 3 e 2, então eu vou pegar aqui, 1, 2 e 3. Eu estou com esse ponto e o 2, 1, 2, esse ponto. Então, eu vou formar aqui, Então, aqui é o meu ponto A, formado por 3 e 2. Isso significa que o meu ponto está no primeiro quadrante. Eu tenho o segundo exemplo aqui, menos 3 e 0. Menos 3 é negativo e 0, seja lá que for, negativo ou positivo. Então, menos 3 no meu eixo aqui das abscissas, se aqui são os positivos, o lado de cá são os negativos. Então, eu tenho aqui menos 1, menos 2 e menos 3. Identifico quem é o x, menos 3. E quem é o y? 0. Eu não vou traçar daqui para cá, certo? Então, eu vou identificar o meu ponto aqui no 3. Então, esse 3 aqui, esse menos 3, aliás, é o meu ponto B. Vamos fazer o contrário, com o primeiro exemplo. Se eu pegasse aqui e dissesse que o 2 é o primeiro elemento e 3 é o segundo elemento, então seria esse ponto aqui, 2 e 3.
Por isso que não é igual, tá vendo? Aqui seria o ponto A, totalmente diferente. Então, o ponto tem a ver com as posições. Primeiro elemento e segundo elemento não podem ser alterados, certo? Em ordens. O meu terceiro elemento é 4 e menos 1. 4 é positivo, menos 1 negativo. Então, vai ser qual quadrante? X positivo, Y negativo. X positivo, Y negativo. Então, vai estar no quarto quadrante. 4 e menos 1. Então, esse aqui é o ponto C, certo? Então, para identificar aonde é que ficam os meus pontos, eu tenho que identificar primeiro os sinais, para saber se vai ser positivo ou negativo. E depois eu vou identificar os meus elementos para poder marcar no meu plano cartesiano. Dando continuidade ao nosso plano cartesiano, nós podemos substituir esses pontos também em equações. Como assim? Se eu tenho aqui a equação, deixa eu ver aqui. Se eu tenho aqui a equação, ó, x mais 2y igual a 8. E tenho o meu ponto sendo 3 e aqui 2. Pronto. Então, os meus pontos x e y é 3 e 2. E quero identificar se esses pontos fazem parte da minha equação. Então, eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar 3. E no lugar do y, eu vou colocar o 2. Então, eu venho para aqui para a minha equação. No lugar do x, 3. No lugar do y, 2. Essa equação tem que ter resultado igual a 8. Se der diferente de 8, então esse ponto não faz parte da minha equação. Então, tenho aqui 3 mais 2 vezes 2, 4, igual a 8. 3 mais 4 é 7. 7 não é igual a 8, é diferente. Então, no caso, esse ponto daqui não faz parte dessa equação daqui. Vamos testar outro ponto. O ponto agora 1, 0 e 4. Pronto. No lugar do x, vamos colocar o 0. E no lugar do y, vamos colocar o 4. Vamos lá ver aqui, ó. 0 mais 2 vezes 4, igual a 8. 0 mais 2 vezes 2, 8. 8 é igual a 8. Pronto. Então, nesse caso aqui, como 8 é igual a 8, então esse ponto daqui, ele faz parte da equação, certo? Mais à frente, nós veremos a parte de bissetrizes medianas, certo? Por hoje, nós ficamos apenas por par ordenado e plano cartesiano. No plano cartesiano, como eu acabei de falar, vocês têm que prestar atenção nos quadrantes e nos sinais para você saber aonde colocar cada elemento. Então, se eu tenho aqui, ó, 0 e 4 e sei que o 0 não tem sinal nem positivo nem negativo e olho para o meu quadro como positivo, então qual será o quadrante? O quadrante será o quadrante primeiro, certo? Porque se eu colocar no quadrante segundo, eu tenho os números negativos. E o 0 não faz parte dos números negativos. Esse aqui, o primeiro também, porque está tanto positivo para o 3 quanto positivo para o 2. X e Y. Então, no mais, eu vou aguardar as dúvidas. Logo mais nós teremos atividade para responder. E conforme responderem a atividade e as dúvidas forem surgindo, nós vamos tirando.